Vamos dar aquela respirada funda depois de um louvor tão gostoso? Pedir para cada um botar a cabeça agora em Deus, pedir para que o Senhor Jesus, o Santo Espírito, esteja com a gente, para que a gente fale aquilo que Ele quer que seja dito e a gente ouça aquilo que precisa ser ouvido. Vamos lá? Ó Senhor Jesus, nós cremos que o Teu Espírito está dentro de nós e que Ele é quem nos guia, quem nos instrui, quem nos ensina. Nós cremos no poder da Tua palavra. Nós agora nos entregamos completamente a Ti, para que seja dito o que o Senhor quer, que a gente possa ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Que o resultado disso seja transformação na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Já faz tempo que eu tenho um desejo e eu acho que qualquer dia a gente faz. Já deve ter a solução feita aí. Que é basicamente assim, a gente conseguisse aqui, eu acho que todo mundo tem celular, né? A gente botar um código no telão, todo mundo botar lá no código e aí fazer algumas perguntinhas e você pelo seu celular responder e a gente vê o resultado da pesquisa. Tem uma coisa para quem vem falar aqui, seria tão bom a gente saber o que o pessoal que está ouvindo pensa, né? E quem sabe um dia nós vamos fazer isso. Bom, eu vou falar novamente de Atos, né? Não tem novidade nenhuma nisso. Nós continuamos nossos estudos, você é convidado. Hoje entramos no capítulo 21. E se você quiser estar com a gente, domingo às 9 horas. E eu tenho já há algum tempo pensado em dividir com vocês 2 milagres feitos por Deus através de Pedro, e que estão descritos os dois na segunda metade do capítulo 9 de Atos. Os 2 milagres são a cura de um paralítico chamado Enéas, na cidade de Lida, e depois a ressurreição de Dorcas, que talvez seja mais falada, né? Ou falado o milagre, do que a cura do paralítico. A razão principal de eu estar pensando sempre em falar isso é porque essas ocorrências chamam a atenção para 2 crenças básicas que todo cristão deveria ter, mas que nem todos que se dizem cristão de fato creem nelas da forma como elas são mostradas na Bíblia. Eu estou falando em acreditar em milagres, os milagres relatados na Bíblia, e muito cristão é seletivo. Crê em um, mas não crê no outro. Pô, será que que Deus abriu mesmo o Mar Vermelho para todo mundo passar? Aconteceu o que aconteceu? Tem gente que não acredita em alguns, embora acredite em outros. E o segundo é de acreditar em um milagre ainda mais extraordinário. Não só os milagres de forma geral, mas acreditar em um que, eu diria assim, é talvez o mais importante, que é o da ressurreição. Não só de Dorcas, mas especialmente a ressurreição de Jesus. Os milagres relatados na Bíblia foram sinais para indicar o poder de Deus e confirmar a verdade da mensagem trazida por quem Deus usou para fazer o milagre. É uma validação, né? É um sinal que valida. Hoje a gente, se o Paulo vier aqui e falar alguma coisa, não precisa que Deus faça um milagre através do Paulo, desse tipo de milagre, Paulo eu, para confirmar se o que o Paulo está falando é verdade ou não. Tem a Bíblia. A gente vai lá, olha na Bíblia e vê se o que o Paulo está falando é de acordo com a vontade de Deus ou não. Mas naquela época, lá para trás, não era assim. Então, muitos milagres aconteceram para mostrar a autoridade dada por Deus.
Mas os milagres da ressurreição, além desses objetivos, eram sinais que indicavam o poder de Deus sobre a morte, apontando para a vitória final, cabal, revelada na ressurreição de Jesus. Pois bem, quando eu tentava preparar essa mensagem, ela tomou outro rumo, então eu não vou falar de Atos 9, e nem dos 2 milagres, mas vou falar da maior prova do poder de Deus, do maior e do derradeiro e mais importante milagre para a humanidade. Eu vou focar na ressurreição de Jesus, e especificamente na sua importância para quem se diz cristão. E eu mudei o curso dessa mensagem, do que eu vinha pensando, por causa de resultado de algumas pesquisas que eu achei aí na internet e que chamaram muito minha atenção. Eu fui atrás, essa curiosidade que eu falei que a gente quer ter, fui ver se tinha alguns dados. E assim, sem ser extensivo, sem ser completo, eu achei lá uma pesquisa da Datafolha de 2007, feita entre os brasileiros. É um pouco velha, mas é interessante o que a pesquisa fala. Pesquisa feita no geral, né? Não é pessoa com religião, sem religião, mas para os brasileiros em geral. Me surpreendeu, 93% dos brasileiros acreditavam naquela época que Jesus ressuscitou. É um número alto. Só o outro dado que vem junto nessa pesquisa é só 60% acreditam que existe vida após a morte. O que espanta é que, embora a grande maioria acredite na ressurreição de Jesus, um grande percentual não acredita na vida após a morte. É estranho, né? Não consegue ligar as duas coisas. Tem uma outra pesquisa, essa nos Estados Unidos, mais recente, feita em 2022, que mostra que 90% dos evangélicos acreditam que a ressurreição de Jesus ocorreu como descrito na Bíblia. Já se a gente olhar entre os católicos americanos, esse número cai para 79%. O que chama atenção aqui é que nem todos que se dizem cristãos, esses dois grupos, creem na ressurreição de Jesus. Devia ser 100%. Uma pesquisa semelhante feita na Inglaterra, encomendada pela BBC de Londres, mostrou que apenas, foi em 2017 essa pesquisa, mostrou que apenas 57% dos cristãos ativos. O que é cristão ativo? É aqueles que dizem que pelo menos uma vez por semana vai à igreja, participa de culto. Só 57% deles acreditam na ressurreição de Jesus conforme descrito na Bíblia. Você já pensou nisso? 57 acredita, 43 não acredita. É quase que metade dos cristãos ativos na Inglaterra, nessa pesquisa, não acredita na ressurreição de Jesus. É surpreendente que alguns, e não poucos, que frequentam as igrejas ou se dizem cristãos, ainda não creem na ressurreição de Jesus e não tenham clareza que ela é a confirmação de que nós também viveremos eternamente. Não há como ser cristão sem crer na ressurreição de Jesus. Não há como ter esperança no amanhã sem crer na ressurreição de Jesus. A ressurreição é o esteio da nossa segurança em relação ao passado, em relação ao presente e em relação ao futuro. Então, eu vou usar um outro texto, um texto base aqui para a gente, que é o discurso de Pedro, em Atos 2, feito logo após o Pentecoste, o derramamento do Espírito Santo. E minha
intenção é dividir com vocês 6 consequências da ressurreição de Jesus. E por que fazer isso? Eu vou dividir com o desejo que você possa firmar sua esperança nas promessas do Evangelho e ter seu cristianismo alicerçado na verdade bíblica da ressurreição. Porque não há perdão de pecados sem a cruz, não há esperança futura sem a ressurreição. E por isso, morte e ressurreição de Jesus são pilares inseparáveis do cristianismo verdadeiro. A minha intenção aqui, e isso ocorre comigo, acho que já tive a oportunidade de falar com vocês, é que nas minhas dúvidas, às vezes eu me pego falando assim, o que me garante que eu estou acreditando no que é verdade? E a coisa que fala mais forte para mim é a ressurreição. Porque a ressurreição é um fato histórico. Aconteceu. Então, a minha expectativa é que quando vocês olharem para essas 6 consequências, se você crê na ressurreição já, se você não crê que você possa acreditar, mas se você já crê como um cristão, que essas 6 consequências sirvam para você assim como alicerce, como fundamento, como base. Quando a dúvida bater, quando alguém questionar, você fala assim, é por essa razão. A consequência de ter acontecido a ressurreição tem essas implicações e isso me dá firmeza. Que Deus faça com que a gente saia daqui mais fortalecido do que a gente entrou. E o que eu vou dividir com vocês não é meu, é um resumo do que eu encontrei num livro do pastor John Stott, que ele faz um resumo, um livro de devocional, né, para ser lido todo dia, que chama A Bíblia Toda, o Ano Todo, e tem um capítulo lá que chama A Importância da Ressurreição, página 279 a 285. E ele fala sobre 6 consequências. Vou adiantar para vocês me ajudarem acompanhando depois. 6 consequências da ressurreição. O veredito foi invertido pela ressurreição de Jesus. É a primeira consequência. Depois vocês vão entender o que é esse veredito. Segundo, a ressurreição nos dá a certeza do perdão. Nós cantamos hoje sobre o perdão. Mas nós só temos certeza do perdão de que o sangue derramado foi eficaz por causa da ressurreição. A ressurreição é a evidência do poder de Deus. A quarta consequência, a ressurreição é a vitória sobre a morte. A quinta consequência, a ressurreição garante a ressurreição do corpo. A ressurreição é a nossa esperança viva, é a sexta consequência. Lê comigo, então, vai estar aí no telão. Nós vamos ver bastante textos e eles vão estar no telão, então facilita a nossa vida um pouco. Nós vamos ler Atos 2, versos 22 a 24 e depois o 29 a 33 no mesmo capítulo. E como eu falei, é o discurso de Pedro. Depois que aconteceu o Pentecoste, o pessoal viu os crentes falando em línguas, todo mundo ficou espantado com aquilo, acharam que estavam bêbados, e aí Pedro assume a palavra e vai explicar o que está acontecendo. E nesse discurso, nessa mensagem, no verso 22, relatado por Lucas, Pedro fala assim, israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazareno foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Fato. Quem estava ouvindo Pedro falar sabia que Jesus fez essas coisas. Verso 23. Este homem, Jesus, lhes foi entregue por propósito
determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Verso 29, pulando um pouquinho. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição, que não foi abandonado no sepulcro. Falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou Jesus e todos nós somos testemunha desse fato. Todos nós é aquele grupo de apóstolos e discípulos que estavam ali. Eram testemunhas da ressurreição de Jesus. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem, que é o Espírito Santo que foi derramado entre eles. Aqui Pedro está afirmando que Jesus, o Nazareno, foi crucificado e também foi ressuscitado por Deus, cumprindo todas as profecias, e isto é a prova que Jesus é o Cristo, o Salvador e Senhor de todo aquele que crê. Se você crê no Evangelho, você não pode ter dúvidas sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é uma realidade histórica, objetiva, que pode ser confirmado com 3 afirmações, uma tripla afirmação. Primeiro, a gente viu ele citar isso no texto, o túmulo está vazio. E por mais que tentasse naquela época alguma alternativa, nenhuma alternativa, além da ressurreição, explicou o desaparecimento do corpo de Cristo. Segunda afirmação que confirma a ressurreição é que Jesus ressuscitado foi visto e suas aparições não combinam com o que a gente entende de alucinação. Não dá para tentar explicar que aquelas mais de 500 pessoas que num dado momento viu, ou cada um dos discípulos apóstolos que viram Jesus ressuscitado, estava alucinado. Pelo contrário, vocês vão lembrar do caminho de Emaús, os 2 discípulos, conversando com ele, explicando a razão da desilusão deles. A terceira afirmação é que os discípulos foram transformados. Depois da morte, todo mundo sumiu. Quando Jesus foi à cruz, só João acompanhava Jesus na cruz. Os outros... E quando a gente entra em Atos 2, a gente vê esse pessoal todo mudado, transformado, pelo fato de ele ter visto o rei que ele esperava em Jesus ser realidade através da ressurreição. Mas, como eu disse, meu objetivo hoje não é focar nas provas da ressurreição. Não estou querendo aqui usar nosso tempo para convencer ou mostrar por que a ressurreição é verdade. Nós vamos assumir que a ressurreição é verdade por causa disso que eu acabei de falar, por causa do que a gente acredita, e nós vamos caminhar para entender as 6 consequências da ressurreição de Jesus Cristo, para que você tenha claro que crer na ressurreição de Jesus é um pilar básico da nossa fé e que essa crença faz toda a diferença para a vida nossa presente e para a vida nossa futura.
Vamos lá, começando com a primeira consequência. O veredito foi invertido pela ressurreição de Jesus. Os líderes judeus acreditavam que haviam conseguido eliminar Jesus. Eu acho que não era só os líderes. O próprio diabo achava que, opa, esse acabou. Eles distorceram o julgamento de Jesus, fizeram um julgamento injusto, influenciaram a condenação legal e Jesus foi condenado à humilhação, à dor e à crucificação. Ele foi crucificado e seu corpo sem vida foi retirado do madeiro e levado para ser sepultado no túmulo de José de Arimateia. O quadro era um cadáver sepultado, uma tumba selada e vigiada, mulheres chorando e vigiando à distância, e sonhos daqueles que acompanhavam Jesus destruídos. Nas palavras dos discípulos de Emaús, que está lá em Lucas 24, 21, eles falam assim: e nós esperávamos que ele ia trazer a redenção de Israel. Uma frase que mostra decepção. Nossa esperança era essa, e com a morte dele, com o enterro, se foi. Esse não era o Cristo. Esse era o veredito. O veredito da crucificação, os líderes judeus, o inimigo de Deus, achavam que, opa, ganhamos a guerra. Somente um milagre podia remediar a situação. Somente a ressurreição. E foi por meio da ressurreição que Deus interveio. Nos sermões de Atos, nós encontramos essa inversão ressaltada no primeiro sermão, que é esse que a gente leu, feito por Pedro em Atos 2, no segundo em Atos 3, no terceiro em Atos 5, no sermão de Pedro diante de Cornélio em Atos 10, no sermão de Paulo em Antioquia da Priscila em Atos 13. Se a gente pegar um dos textos, que está aí no que a gente leu, Atos 2, 23, segunda parte, e o verso 24 diz assim: e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Essa afirmação aí expressa o primeiro e mais básico valor da ressurreição. Ao ressuscitar Jesus, Deus inverteu definitivamente o veredito sobre ele dado pelos seres humanos e o confirmou como o verdadeiro Filho de Deus e Salvador. Atos 2:36 diz assim: portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E essa é a mesma certeza que nós temos que ter. O veredito foi invertido pela ressurreição. Vamos para a segunda consequência? A ressurreição nos dá a certeza do perdão. 1 Coríntios 15, 13 a 20, aí no telão. Diz assim: se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé de vocês,
e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Guarda esse verso, porque tem muita gente na igreja que acha que Jesus é a solução deles só para a vida daqui. É para a vida daqui também, mas é muito mais que isso. Mas tem gente que acha que é só para a vida daqui. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. A segunda consequência da ressurreição é que ela nos assegura o perdão de Deus. Todos nós precisamos de perdão. Nossa consciência nos censura, nos condena e às vezes até nos atormenta. O perdão é uma das necessidades básicas e um dos melhores presentes que Deus deu aos homens através do Evangelho de Cristo. Aprendemos que em Cristo temos o perdão dos nossos pecados. Nós cantamos hoje na Rua de Cruz. Várias vezes em seu ministério público, Jesus proclamou palavras de perdão e paz. E nos seus momentos finais, quando ele estava lá no cenáculo, ele referiu-se ao cálice da comunhão como o sangue da aliança para o perdão dos pecados. Mateus 26, 28 diz assim: este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. Jesus disse isso. Mas como saber, como confirmar que ele estava certo? Que alcançou através da sua morte aquilo que disse que alcançaria? Como saber que Deus aceitou a morte de Jesus no meu lugar, no seu lugar? Como sacrifício completo, perfeito, suficiente para os nossos pecados. Como você sabe disso? A resposta é simples: pela ressurreição. Se Jesus tivesse permanecido morto, nunca saberíamos se a morte na cruz foi eficaz. Sem a ressurreição, teríamos que concluir que sua morte foi um fracasso. O apóstolo Paulo demonstrou essa realidade com uma lógica estonteante. Para ele, as terríveis consequências da não ressurreição seria que os apóstolos seriam falsas testemunhas, os crentes não foram perdoados e os cristãos, quando morrem, perecem. Mas o mesmo Paulo nos assegura que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E ao ressuscitá-lo, Deus nos assegura ter aprovado a sua morte em substituição aos nossos pecados. Assegura que ele não morreu em vão e que aqueles que confiam nele recebem o perdão pleno e gratuito. A ressurreição valida a cruz. Terceira consequência. A ressurreição é a evidência do poder de Deus. Vê comigo aí, Efésios 1, 18 a 20. O texto fala do pedido de Paulo, da oração de Paulo, e ele, pelos Efésios, ele fala assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, conheçam as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e conheçam a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos,
conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder que ele quer que a gente conheça, que ele está orando para a gente conhecer, no verso 20 fala assim, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. A ressurreição de Jesus assegura também o poder de Deus, mostra o tamanho do poder de Deus, que está à nossa disposição. É natural perguntarmos se Deus pode mesmo mudar a natureza humana, transformar pessoas cruéis em pessoas boas, corações amargos em corações doces. Ele pode tornar vidas que estão vazias em vida com propósito. Ele pode tornar vivas em Cristo pessoas espiritualmente mortas. A ressurreição de Cristo nos permite responder essas perguntas com um grande e positivo sim. Deus pode fazer isso. Ele é capaz de nos dar vida e nos transformar à sua imagem em Cristo. Como é que você pode ter certeza disso? Além da iluminação do Espírito Santo que fala conosco, nos dá a fé, Deus nos deu uma demonstração externa, pública e objetiva de seu poder na ressurreição. Pois o poder disponível para nós hoje é o mesmo poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando Cristo dentre os mortos. A ressurreição é a suprema evidência na história. Quando eu falo história, é porque teve o momento, o fato, a data, a ocasião. Deus ressuscitou Jesus na história e mostrou o seu poder. O mesmo Deus que com poder sobrenatural ressuscitou Jesus da morte física, pode nos ressuscitar da morte espiritual e física. E transformar radicalmente nossa vida desde já, não só no futuro, desde já. Agora, a nossa oração é que em todos os aspectos da nossa vida possamos conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Da mesma forma que Paulo orou pedindo isso, que isso fosse dado aos filipenses. Está lá em Filipenses 3:10. Quarta consequência. Vocês estão comigo ainda? Quarta consequência. A ressurreição é a vitória sobre a morte. Acho que há 2 domingos atrás, ou 3 domingos atrás, Dionísio falou para a gente sobre a eternidade. E a gente tem a segurança da eternidade por causa da vitória da ressurreição sobre a morte. 2 Timóteo 1, 9 e 10. Que nos salvou, Deus, Jesus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Jesus Cristo desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte. Gente, coisa linda. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Os seres humanos tentam de toda forma encontrar uma saída para a morte. Chegam ao ponto
de desafiar a morte ou às vezes negar a morte. Tamanho é esse terror. No entanto, somente Cristo derrotou a morte em sua própria experiência e destruiu o seu poder, o poder da morte, sobre todas as outras pessoas. Enquanto muitos olham para a morte com medo e terror, Jesus Cristo resgata seus discípulos desse horror. Você lembra? Jesus falou em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aqui nesses versos há uma dupla promessa de Jesus a nós que cremos nele, que temos ele como Salvador. Primeira promessa, quem crê e vive espiritualmente em Cristo, nunca morrerá. Porque Cristo é a sua vida. E a morte lhe parecerá apenas um evento trivial. A segunda promessa, em segundo lugar, quem crê em Jesus e morre fisicamente, mas sabe que viverá outra vez, porque Cristo é a ressurreição. Assim, Cristo é tanto a vida para aqueles que vivem, bem como a ressurreição para aqueles que morrem. Ele transforma a vida e ele transforma a morte. Quinta consequência. A ressurreição garante a ressurreição do corpo. Esse nem sempre é óbvio para todo mundo. Mas é muito importante a gente ter isso na cabeça. A ressurreição garante a ressurreição do corpo. Filipenses 3:21 fala: pelo poder que capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. A vitória de Cristo sobre a morte nos indica ainda a natureza da ressurreição que nós vamos ter. Ele nos mostra dois aspectos muito importantes. Primeiro, o Senhor Jesus ressurreto não foi um cadáver trazido novamente à vida. A ressurreição de Jesus não foi uma ressuscitação. A Bíblia relata 8 episódios de ressuscitação. 8 milagres. Além, eu não estou contando aqui, de próprio Jesus e dos mortos que foram ressuscitados quando Jesus morreu na cruz. Então, se a gente contar esses dois eventos, seriam 10. Desses 8 de ressuscitação, 3 está no Antigo Testamento, 5 está no Novo Testamento. Esses milagres foram sinais do poder de Deus sobre a morte. Nesses casos, as pessoas que haviam morrido voltaram à vida com o corpo que tinham. O exemplo bem conhecido nosso é o caso do Lázaro, né, que sempre a gente ouve, mesmo aquele que tem pouca vivência de igreja ou de Bíblia, já ouviu a história de Lázaro. Mas na ressurreição de Jesus, não era mais um sinal. Era assim o fim do domínio da morte. E nesse caso, o corpo de Jesus foi promovido a um outro plano de existência, no qual ele deixou de ser mortal, mas vivo para sempre, eternamente. Esse é o primeiro aspecto importante da ressurreição de Jesus. O segundo aspecto é que nossa esperança cristã de ressurreição não é simplesmente sobre a alma, sobrevivência da alma. A alma nunca morre eternamente. Próprio Jesus disse após a sua ressurreição. Jesus falou: vejam, sou eu mesmo. Está lá em Lucas
24, 36. Vale a pena ler a passagem. Ela é magnífica. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Jesus, depois de ressuscitado, apareceu no meio deles. Então todo mundo fala, é um fantasma, é um espírito que aparece, que some. Mas vem comigo aqui nos próximos versos. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvida em seus corações? Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo o que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou: vocês têm aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Ele não era um cadáver reanimado. E tampouco ele era um fantasma, um espírito. Ele foi ressuscitado de dentre os mortos, mas seu corpo foi transformado em uma nova natureza. Nosso corpo ressuscitado será como o corpo de Jesus. É isso que a Bíblia fala. Ao mesmo tempo, uma continuidade. Era possível ver as cicatrizes de Jesus. Maria Madalena reconheceu a voz de Jesus ressurreto. Por outro lado, seu corpo atravessou as vestes do túmulo, atravessou a pedra selada, atravessou portas trancadas, desaparecia e aparecia como um espírito, mas podia ser tocado e comia, deixando claro que era algo novo, com novos e inimagináveis poderes. 1 Coríntios 15, 42 a 44, diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado com corpo natural e ressuscita com corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Resumindo, o que nós aguardamos ansiosamente não é por nossa ressuscitação, na qual seríamos ressuscitados, mas não transformados. Nem por uma sobrevivência, na qual seríamos transformados em fantasmas, mas não ressuscitados corporalmente. Aguardamos sim por uma ressurreição como a de Jesus, na qual seremos erguidos e transformados, transfigurados e glorificados simultaneamente. Sexta consequência da ressurreição. Se vocês estão me acompanhando, essa é a última. Estamos acabando. A ressurreição é a nossa esperança viva. 1 Pedro 1, 3. Diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança cristã não diz respeito apenas ao nosso futuro individual, a ressurreição do meu corpo, do seu corpo, mas também do nosso futuro cósmico, a restauração do universo.
essa promessa é ainda mais relevante nessa atualidade que nós estamos vivendo, né? Toda hora você fica ouvindo sobre a degradação, a ameaça ambiental, que o mundo está se deteriorando em tudo, esse ambiente onde nós vivemos. Nós cristãos, quando falamos sobre o mundo que há de vir, falamos muito de um céu que muitas vezes parece etéreo. E falamos muito pouco sobre o novo céu e a nova terra. Por mais que a Bíblia esteja permeada dessa esperança mais abrangente e material. A Bíblia começa com a criação original do universo, lá em Gênesis, e termina nos seus últimos capítulos com a criação de um novo universo. Jesus falou da regeneração de todas as coisas, está lá em Mateus 19, 28. No restante do Novo Testamento, tanto Paulo, quanto Pedro, quanto João, fazem alusão a este mesmo tema de nova terra, novo céu, restauração da criação. Paulo escreve que um dia toda a terra será libertada da sua escravidão, da sua dor e da sua decadência. Está em Romanos 8, você pode ler lá de 18 até 25. Paulo falando de que a natureza geme esperando o dia da restauração. Pedro profetiza que o presente céu dará lugar a um novo céu e uma nova terra, que serão o lar da justiça e da paz. 1 Pedro 3, 7 a 15. E João, em Apocalipse 21, 1 e 2, relata que viu a mesma substituição, junto com a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, novo céu e nova terra. Em suma, assim como a ressurreição do corpo, também na restauração do universo, o velho não será todo destruído, mas será transformado. Essa é a nossa esperança viva, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Concluindo, eu espero que o Espírito Santo, que é o nosso instrutor e ajudador, nos faça ter certeza da ressurreição de Cristo. Não pode ter dúvida. Se você é cristão, você não pode ter dúvida disso. E não pode ter dúvida da consequência ou das consequências. Nos faça entender as consequências sobre o passado. Passado em que sentido? Todos os meus pecados cometidos estão pagos por Jesus na cruz. E o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus, porque Deus ressuscitou a Jesus Cristo. Tem consequências no presente, a minha vida pode ser transformada, vai ser transformado por esse Deus que, com o mesmo poder que ressuscitou Jesus, atua em mim. E tem consequências sobre o futuro da nossa vida. Nós também seremos ressuscitados. O nosso corpo vai ser ressuscitado, não como ele é. Mas nós não vamos ser ressuscitados só em espírito, nós vamos ter um corpo ressuscitado como o de Jesus Cristo. Que possamos ter a certeza de que a ressurreição de Jesus Cristo inverteu o veredito dos homens sobre Jesus. Que ela nos dá a certeza da eficácia do seu perdão. E que ela é evidência do poder de Deus, o mesmo poder que pode nos transformar ou transformar aqueles que aceitam a Jesus. Que nós possamos, da conversa de hoje, que ela faça firme a sua esperança de que a nossa morte física, como disse o Dionísio, é apenas uma vírgula, não o ponto final. Que depois dessa vírgula, na volta de Jesus, nossos corpos serão ressuscitados, também a semelhança do corpo de Jesus, e que não somente os nossos corpos serão transformados, mas todo o universo será restaurado, e viveremos com Cristo em um novo céu e numa nova terra. Amém? Amém, amém, amém. Que você possa dizer isso sem nenhum receio,
Sabe quando você canta assim, Maranata, vem Jesus, mas você canta meio desconfiado? Não, não vem agora não, está tão... Que você entendendo o que é isso, que você perca esse medo, que você entenda o valor do que Jesus fez e o valor dado por Deus ao ressuscitar Jesus dentre os mortos e passar esse mesmo poder, essa mesma confirmação para nós. Nós não vamos viver num céu etéreo que às vezes a descrição que tentou dar o que é indescritível, falando em ouro, falando em música, falando que a gente não consegue perceber o que é isso. Que a gente entenda a verdade bíblica. A criação vai ser restaurada. Nossos corpos vão ser ressuscitados, não com a mesma natureza. E nós vamos viver eternamente com Deus. Nós vamos viver numa vida onde não tem choro. Numa vida onde a gente tem paz. Onde nós vamos estar com o nosso Salvador. Que você tenha firmeza disso. Quando eu olho para as minhas dúvidas, elas desaparecem. Quando eu olho para a ressurreição de Jesus. Um fato histórico. Pessoas viram, o túmulo está vazio. Tentaram de toda forma fazer alguma maneira de desvirtuar a realidade. Não conseguiram. Que você tenha essa confiança em Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu grande amor, que de graça nos deu o Salvador. E ele sofreu, foi humilhado, morreu na cruz por nós. Mas nós te louvamos, nós te adoramos, nós te honramos, porque o Senhor também mostrou o teu grande poder, ressuscitando Jesus dentre os mortos, mostrando com isso que o sacrifício dele era plenamente aceitado por ti. E isso é a confirmação que em Jesus nós temos proximidade contigo. Podemos ter intimidade contigo. Os nossos pecados estão pagos, os passados, os presentes e os futuros, porque a morte de Jesus foi completa, confirmado por ti através da ressurreição dele. Que a gente tenha essa firmeza. Se um dia a gente for perguntado se nós acreditamos em Jesus Cristo, que a gente fale com certeza em Jesus Cristo ressuscitado, a gente fale com certeza que sim, eu creio na ressurreição de Jesus, da forma com que a Bíblia diz. E que isso dê em nós também a certeza de que nós vamos ser ressuscitados, da mesma forma que Jesus, para viver eternamente contigo. Nós te louvamos e te agradecemos por esse tremendo amor, por esse tremendo poder. Que a toda honra, toda glória seja dada a Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém?